Vamos falar um pouco hoje sobre alguns temas delicados. É importante que você preste atenção. A gente precisa ouvir várias vezes sobre escatologia para ir entendendo um pouco. Lembrando você que a gente não tem como fazer um estudo bíblico, mas uma mensagem sobre os finais dos tempos. Por exemplo, hoje vamos falar um pouco sobre a tribulação, a grande tribulação, os 7 selos, cavalos. Se nós formos fazer estudo bíblico, cada um desse tema 2 horas. Vamos falar só sobre os selos, vamos falar 2 horas sobre os selos e assim por diante. Então é uma mensagem. Eu gostaria que você procurasse prestar atenção, compreender um pouco, entender um pouco. Quando falamos de escatologia, estamos falando das coisas que estão para acontecer. Que você prestasse atenção naquilo que nós vamos falar, porque o amor de Deus é muito grande. E quando a gente fala do Apocalipse, dá a impressão que Deus é terrível, mas não é. Deus é justo, amoroso, mas a palavra dele está aí. Nós temos escolhas e fazemos as nossas escolhas. Então eu gostaria que você estivesse bastante atento, prestando bastante atenção, né? A gente tem aqui tantos versículos, mas não tem como ler muito. Mas vamos lá. Pessoal desse lado aqui, abra a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 21, desse lado, Mateus 24, 21. E o pessoal aqui do lado da porta vai abrir a Bíblia em Lucas 21, 26. Nós vamos falar sobre Bíblia. Se você não crê na Bíblia, não vai dar muito certo o culto hoje para você. Mateus 24, 21, porque nessa outra versão, porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Esse tempo está falando de uma época que vai acontecer, que está para vir, tão terrível que nunca aconteceu no mundo antes, nem com o dilúvio, nem com a destruição de Sodoma e Gomorra, nem com os problemas que estamos vivendo no mundo atual. Nunca houve. E depois que isso acontecer, será algo tão terrível que jamais vai acontecer algo assim novamente. E Lucas 21, 26, entre tantos versículos eu escolhi esses 2, homens desmaiando de terror. Está dizendo homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. As virtudes do céu serão abaladas. É claro que esses 2 versículos, o Senhor está falando sobre um tempo que vai acontecer ainda sobre a terra. Não sabemos quando, mas a qualquer momento esse tempo pode se iniciar. A nomenclatura mais certa seria tribulação e grande tribulação. Mas como a tribulação não será nada pequena, eu prefiro chamar de grande tribulação. Por quê? Porque a tribulação, da qual nós vamos falar hoje um pouco, quando ela der o início, ela vai ter um período de 7 anos. Só que os 3 primeiros anos e meio, ou seja, a metade, haverá tribulação, mas haverá um tempo de paz em meio a essa tribulação. Então é chamada de tribulação. A segunda parte, os 3 anos e meio, os últimos, completando os 7 anos, esse então será a grande tribulação, pois onde vai se manifestar o juízo de Deus e a revelação do anticristo, que nós vamos falar um pouco agora, entre tantas outras coisas que vão acontecer, como a abertura do livro, dos selos, os cavalos de Apocalipse. Eu digo cavalo porque alguém hoje, da minha família mesmo, eu coloquei no Face, falou assim, o meu sobrinho, tio, não é Cavaleiros do Apocalipse? Tem muito nos filmes, né, os Cavaleiros do Apocalipse, mas
dá na mesma, mas com enfoque principalmente nos cavalos, porque os cavalos com suas cores representam, cada um representa e traz com ele algo terrível sobre o povo que estará nesse grande evento chamado tribulação. Então agora eu vou ler com você o livro de Apocalipse. Pode abrir no capítulo de número 6. Nós vamos ler, eu quero ler um pouquinho a mais hoje. Bom seria se eu tivesse tempo para ler o 6, o 9, o 10, mas não dá. Vamos ler pelo menos um pouco. Apocalipse capítulo 6. Se não quiser apenas ouvir, fique à vontade, você vai estar ouvindo a palavra de Deus. Esse evento é um evento tão grande que Apocalipse ele tem 22 capítulos e 13 capítulos destina-se à grande tribulação. Apocalipse capítulo 6. E havendo o Cordeiro de Deus abrindo um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Não se engane, esse cavalo branco, vitorioso para vencer, não está falando de Jesus. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto, e os que sobre ele estava sentado tinham uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se com um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Diz Apocalipse capítulo 6. Agora olha aqui para mim, preste atenção. Semana passada nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo, e falamos sobre o arrebatamento. Você certamente entendeu que são 2 eventos distintos. Primeiro é o arrebatamento, e bem depois a segunda vinda de Cristo. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento, ou para o encontro com o Senhor. Só lembrando de domingo passado um pouco, o arrebatamento: arrebatar significa furtar, significa levar, significa tirar.
e será o momento em que a igreja será tirada. Falamos sobre Tessalonicenses, né? A igreja será arrancada da terra, e ela vai encontrar com o Senhor nos ares. Cristo não vai pisar a terra no arrebatamento. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo, é o encontro da igreja, daqueles que estiverem vivos, que receberão um corpo glorificado, e vai encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens, conforme diz a epístola aos Tessalonicenses. E aí fala sobre os mortos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e eles vão também encontrar com o Senhor nos ares. Mas algumas pessoas, aqueles que não forem no arrebatamento, vão ficar na terra, e aqueles que morreram sem estar em Cristo, continuarão mortos até um determinado dia, que vamos falar em outro culto. Mas o que acontece é que nós temos um tempo dado por Deus para viver aqui na terra, e esse tempo Deus deu livre-arbítrio. Você faz dele o que você quiser, você vive da maneira que você quiser, você entende o que você quiser, você acha o que você quiser, mas o que você acredita, o que você acha, o que você entende, não vai mudar a palavra de Deus como ela é. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então eu preciso entender e buscar o conhecimento de Deus, para que as devidas decisões acertadas em direção a Deus possa ser tomada por mim a cada dia. Porque a qualquer momento, pode ser daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 5 dias, talvez daqui 10 anos, 20 anos, você pode deixar de estar vivo, por 2 razões aqui na terra, nesse corpo, por 2 razões, por 2 eventos. Primeiro, a morte natural, a morte do corpo. Ninguém sabe qual é o dia da sua morte. As pessoas que morreram hoje pelo mundo afora, não sabiam que ia morrer hoje. Algumas destas pessoas talvez estavam doentes, em estado terminal, talvez o médico deu algum tempo de vida, talvez algumas delas os familiares já esperavam, mesmo tendo dificuldade de entender, mas já esperava que ia acontecer. Mas muitas delas, a grande maioria, não sabia. Tem gente que talvez hoje em algum lugar do mundo voltava de uma festa com projetos pela frente, e de repente num acidente, de repente no envolvimento em uma briga, de repente uma bala perdida, de repente um infarto fulminante, a sua vida foi tirada aqui da terra. Esse evento aconteceu hoje na vida de muitas pessoas, e seria falta de sabedoria minha achar que está tudo bem comigo, então eu não vou morrer pelos próximos 50 anos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, então eu tenho que estar preparado para esse evento chamado morte natural, que para algumas pessoas é algo terrível, causa até depressão. Dos medos que os seres humanos têm, segundo uma pesquisa americana, o medo da morte é o 6º medo. As pessoas têm medo da morte. Tem gente que faz de tudo com medo da morte. Quando fala em morte, ele treme, mas é só a morte do corpo. Para aquele que crê em Deus, é só uma passagem. O apóstolo Paulo diz que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Mas é claro que é preciso muita fé para declarar dessa forma, mas que temos que estar preparado. Nós temos que estar preparado. E o outro evento é o arrebatamento. Você pode então, quem sabe, ter aí uns 20, 30 anos de vida, mas de repente daqui 3 meses acontece o arrebatamento. Aí você tem que estar preparado, senão vai ficar. E se morrer despreparado, também vai ficar. Porque nós precisamos ter a nossa vida preparada para este momento. Por isso a nossa vida tem que ser vivida como se fosse o último dia dela. Como falamos domingo, como já diz a canção, parece até alguns jargões gospel, mas é uma grande verdade. Você está aqui hoje sentado, assistindo, participando de um culto, ouvindo uma mensagem, e quem pode garantir que não vai ser a sua última mensagem? Você pode bater no peito e falar: não, pastor, vai ter outras mensagens pela frente. Quem pode garantir? Irmãos, imagina hoje, vamos falar só a nível de Brasil, quantos milhões de pessoas estão reunidas nas suas igrejas, participando dos cultos agora. Será que todas elas amanhã vai levantar com um presente chamado presente? Não.
Tem pessoas, como eu disse domingo passado, pastores que estavam pregando e em cima do altar caíram e morreram. Inclusive tem até filmagem, se você buscar no YouTube, você vai ver pastor e pessoas pregando e de repente tem um infarto na hora da mensagem e morrer. Tem um pastor já de bastante idade, esqueci o nome dele, estava pregando, de repente ele parou, começou a glorificar a Deus, caiu e morreu. Tem vídeo dele na internet. Quem pode garantir? Então precisamos estarmos preparados para estes dois eventos. Eles são certos: a volta de Jesus ou a morte do corpo. Aí quando Jesus Cristo vir buscar a igreja, chamada arrebatamento, a igreja vai estar com o Senhor. Aí vai começar esse período que nós acabamos de falar, chamado de tribulação. Ele começa após o arrebatamento da igreja, começa a tribulação. A segunda vinda de Cristo ocorre somente depois dos 7 anos de tribulação. Aí que é a segunda vinda, o Senhor vem e com Ele aqueles que subiram, e com eles os santos, e com Ele a sua igreja. No arrebatamento, as pessoas não vão ver, vai ser num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento ninguém vai ver Jesus, vai perceber que as pessoas desapareceram, mas não vai ver Jesus, só quem foi arrebatado vai encontrar com Ele. Na segunda vinda diz a Bíblia que todo olho o verá, na segunda vinda todo mundo vai ver. Os judeus esperam até hoje a primeira vinda de Jesus. Eles não aceitam um Jesus que nasceu numa manjedoura pobre. Eles acreditam que Jesus virá revestido de glória e majestade, e eles vão ver isso acontecer. Só que quando eles verem e achar que a primeira vinda, já está ocorrendo a segunda vinda, porque na segunda vinda sim, ele virá revestido de glória e majestade, e a igreja juntamente com ele. Mas, e aí nós teremos outros processos que vamos falar em cultos depois, mas quero falar hoje sobre o início da grande tribulação. A partir do momento em que acontece o arrebatamento, começa a tribulação. As pessoas vão desaparecerem. Vamos supor que se Jesus voltasse exatamente agora, na hora do culto, algumas pessoas daqui iam desaparecer. Todos? Acredito que não. Alguns iam ficar aqui para cuidar da igreja. Quem quer ficar para cuidar da igreja, levanta a mão. Se acontecesse agora, quantas pessoas iriam subir? Alguns iriam ficar. Como falamos domingo passado, 2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado, 2 na cama, um será levado, o outro deixado. As mães procurando as crianças. Se acontecesse agora, as crianças que estão lá na escolinha, as crianças que estão nos berçários, imagina o que a professora que ficar lá vai explicar para a mãe. É melhor sumir junto com as crianças, é ou não é? As maternidades, os motoristas de carros, de ônibus, pilotos de avião, que eram servos de Deus, de repente arrebatado em meio a uma viagem. Há um tempo atrás, quando eu comecei aqui em Ilha Solteira, eu tinha um Gol BX, ano 81. O Gol BX é motor a ar, ele é refrigerado por ar, não tem água. E quando eu descia ali o aeroporto que estava formando, tinha umas estradas de terra ainda, a hora que eu passava, chacoalhava as latas, e eu ainda coloquei um adesivo nele. Eu não sou muito fã de adesivo, agora vamos colocar os pequenininhos da igreja, tal, não lembro aquele adesivo enorme, eu nunca fui muito fã, mas nesse golzinho eu tinha, e o adesivo era amarelo e preto, para mostrar aquela atenção. Estava escrito assim: cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro estará desgovernado. Era o que estava no adesivo. Um dia eu estava com pressa, eu vim de uma visita, passei rápido, aí tinha um irmão que estava lá fora. A hora que eu passei, ele me encontrou no dia e falou: pastor, o senhor passou lá? Eu já fiquei assustado, porque eu li no carro do senhor que em caso de arrebatamento o carro estava desgovernado. O senhor passou tão rápido, eu nem vi o senhor lá dentro, eu achei que Jesus tinha voltado e eu já tinha ficado. Mas imagina você dirigindo, Jesus volta, como é que vai ficar? Imagina uma viagem, de repente, deixa eu usar alguém aqui só como exemplo,
De repente o Dário foi passear em Rio Preto, está lá na pista a 100 por hora, de repente pau, arrebatamento, o Dário some. Aí eu te pergunto, a Maiara sabe dirigir, ela vai conseguir pegar o volante para parar o carro a tempo? Vai ou não vai? Ela falou sim, ela assumiu que vai ficar, ela está confusa ainda, vai ficar complicado, vai ficar desgovernado. No caso da Maiara do Dário, eu acredito que vai sumir os dois, vai ficar só o carro. Quem quiser pode até ir pegar o carro, pode ficar com ele, porque o carro não vai no arrebatamento. E quando acontecer, imagina a confusão que começa, e nessa confusão, irmãos, aí começa a tribulação. As pessoas vão ficar malucas. O que está acontecendo? Alguns vão ser tidos como doidos. Sabe quem vai ser o doido dessa época? Aquele que conhecia a palavra de Deus, aquele que conhecia o Evangelho, aquele que vinha na igreja domingo após domingo, mas nunca decidiu por batizar, por pegar firme com Deus, por assumir compromisso na palavra de Deus. Estes vão ficar, e quando eles ficarem, vão se recordar da mensagem que eles haviam ouvido, enquanto alguns vão tentar entender o que estava acontecendo, ou o que estará acontecendo com as pessoas, com o mundo, porque nas nações, em todos os lugares, ocorrerá o mesmo evento. Aqueles que vão ficar saberão e vão dizer: gente, isso é arrebatamento, a igreja de Cristo foi levada. E eles vão ser tidos como doido. Por quê? Porque surgirá uma figura nessa época que vai trazer paz, que vai apaziguar essa situação. Inclusive existe já algumas religiões. Existe uma religião que prega que está vindo sobre a terra um meteoro, e que muito em breve esse meteoro vai passar sobre a terra, e olha só que loucura, e esse meteoro vai puxar para ele todas as pessoas fracas de espírito. Mas como assim? Vai desaparecer muita gente, porque muita gente é fraca de espírito, vai desaparecer por causa desse meteoro. Olha que loucura. Talvez seja até uma grande bobagem essa, mas uma justificativa mais ou menos assim, acredito que vai ter para o arrebatamento. Como vai explicar que tantas pessoas sumiram em tantas cidades, no mundo inteiro? Na sua família vai ter gente que vai sumir, vai ou não vai? E aí começa um grande problema, aí começa um novo tempo, aí começa uma nova era. A tribulação, ela começa quando a igreja é arrebatada. Então vamos separar um pouquinho aqui a tribulação, a manifestação da trindade satânica. O diabo ele é, como pode dizer, ele é tão invejoso, tudo que Deus faz ele quer igual. Deus criou o homem para louvá-lo, o diabo quer o homem para louvá-lo. Deus é triuno, ele também quer ser. Como ele não é triuno, vai manifestar então uma trindade diabólica nessa tribulação, e o juízo de Deus no final dessa tribulação, a chamada grande tribulação. Mas você já entendeu que para nós, a igreja não vai passar pela tribulação. Inclusive a tribulação começa quando a igreja desaparece. Isso para nós, tá? Nós temos que entender uma coisa. Quando fala de Apocalipse, nós temos algumas coisas que cremos, algumas coisas que podemos bater o martelo, e coisas que nós só cremos e entendemos, e que ainda não foi revelada, e que será revelada no tempo certo. Quanto à tribulação, nós temos 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de teoria. Lembrando que a grande tribulação é um período de 7 anos, baseado nas 70 semanas de Daniel, e com 3 anos e meio mais tranquilo de tribulação. Vai começar com turbulência, mas vai acalmar, e depois vem 3 anos e meio de coisas terríveis, que nós vamos falar daqui a pouco. Vai começar uma nova era, vai começar um novo tempo. Nós temos aqui até agora 3 tempos: o tempo sem lei, que era antes da lei; o tempo da lei, quando Deus deu a lei para Moisés;
E o tempo da graça, e nem estou falando da dispensação, das 7 dispensações. O tempo da graça, que é o tempo que através de Cristo todo mundo tem direito à salvação da sua vida e da sua alma. E aí, quando for aberto os selos, que nós vamos falar daqui a pouco, começa esse novo tempo, esse novo evento. Quando a igreja for arrebatada, esse novo tempo, esse novo evento, que será terrível, mas que ainda haverá oportunidades, mesmo sendo difícil, mas haverá oportunidade de salvação, e muitos ainda serão salvos na tribulação. Já fica a dica: se você está levando a vida de qualquer jeito e ficar na tribulação, há uma chance de você ainda ser salvo na tribulação. Mas vou dizer uma coisa: é melhor você se preparar agora, porque depois vai ser complicado. Nós vamos ler algumas coisas, e é melhor você estar preparado agora. Então nós temos os pré-tribulacionistas, que somos nós, que cremos que vamos ser arrebatados antes da tribulação. Nós temos aqui várias passagem bíblica da qual nós nos fundamentamos, né? Aí nós vemos João no livro de Apocalipse, quando ele registra o livramento da igreja de Filadélfia, né? Ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os habitantes da terra. Entre outras promessas que foi dada e da qual nós cremos. E por isso, pré-tribulacionista somos nós que cremos que a igreja não vai passar pela tribulação, consequentemente também não passará pela grande tribulação. Nós temos também os mid-tribulacionistas, são pessoas que se baseiam em algumas passagens da Bíblia e acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, que vai começar a tribulação e no meio dela a igreja será arrebatada. E nós temos os pós-tribulacionistas, esses não tem muito respaldo bíblico para poder acreditar que a igreja vai passar pela tribulação. Um dos respaldos que eles têm é quando fala dos santos no meio da tribulação, mas nós vamos falar quem são esses mártires que vão estar no meio da tribulação, e não tem nada a ver com a igreja que já estará, que já foi arrebatada. Bom, durante a tribulação, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que haverá 3 acontecimentos importantes, chamados de 3 grandes poderes. Primeiro, a manifestação do anticristo. Segundo, um governo único. E terceiro, a manifestação do falso profeta. Se nós olharmos para os dias de hoje, nós vamos perceber, irmãos, que tudo que nós temos em Apocalipse parece que já está tudo pronto. O que dá a impressão é que a qualquer momento, vai acontecer o arrebatamento e vai começar a tribulação. Esse é só para ver se tem alguém cochilando. A qualquer momento, conforme nós vamos falando, você vai ver que tudo que nós estamos falando já está por aí. Aí nós vamos ter a formação da trindade diabólica, satânica, que é formada por Satanás, chamado de o grande dragão. Segundo, o anticristo. E terceiro, o falso profeta. A manifestação do anticristo. Quem que vai ser o anticristo? De vez em quando aparece uma pessoa muito má, aí a pessoa fala: lá está o anticristo. E pelo contrário, o anticristo vai ser uma pessoa pacificadora. O anticristo vai ser uma pessoa que, biblicamente falando, vai trazer ao mundo coisas que até hoje ninguém viu. Por exemplo, paz em Israel, acabar com aquela guerra no Oriente Médio. Conforme nós vamos vendo a questão bíblica e lendo as profecias, o anticristo será esse pacificador. Ele vai ser um homem que vai ser seguido, que vai ser adorado. Imagina alguém conseguir resolver esse conflito milenar que nós temos no Oriente Médio, de guerra de tantos e tantos e tantos anos. Ele vai conseguir trazer um tratado de paz para Israel. Ele vai conseguir apaziguar a tempestade que vai acontecer em virtude do arrebatamento da igreja. Ele vai trazer estabilidade econômica. Ele vai trazer uma segurança em que as pessoas vão olhar para ele e vão venerá-lo, vão ver ele como o próprio Deus.
Não é muito difícil, você vê hoje mesmo terminamos uma eleição. Acho que todo mundo já sabe, né? As pesquisas do Ibope, pesquisa do Datafolha, bateram em cima. Até ontem dava 56, 44, e é o que aconteceu hoje. Até quando eu saí de casa, não tinha muito para mudar. Eu acho que não vai sair dessa casa 56, 44, confirmando as pesquisas. Mas eu coloquei uma ou duas citações no meu Facebook sobre política, mas frases leves, sabe? Mas as pessoas estão tão malucas, que às vezes você escreve que Jesus vai voltar, a pessoa escreve 17, Bolsonaro. Aí o outro escreve lá embaixo, que Haddad, porque vocês são fascistas e comunistas. Você não vai ver em momento nenhum eu discutindo isso aqui no Facebook. Eu cheguei a falar com um amigo, ele é PT assim, mas PT mesmo. E ele escreveu um negócio ruim, lá numa postagem que eu coloquei bem tranquila. Aí eu fui na mensagem, conversei com ele, expliquei por que eu ia tirar. Pode escrever à vontade, discorde à vontade. Só tudo com respeito. Nesse meio político e nessa campanha política, eu paguei umas 4, 5 mensagens, porque eram desrespeitosas. Mas até algumas, um pouco ainda eu deixei. Teve um dia que eu coloquei assim, hashtag ele não, hashtag ele sim. O mais importante é hashtag ele vem. Estou falando de Jesus. E as pessoas já entram, as pessoas não têm, irmãos, estão vivendo uma era de pouco conhecimento, muita informação, mas pouco conhecimento. As pessoas nem leem, elas vão mandando ver. Você sabe, na sua família mesmo é assim. Você escreve lá assim, vai ter uma festa na minha igreja, pizza, R$2,80. Você pode buscar ou a gente manda entregar. Vai ser dia 24. Aí um parente seu fala assim, que dia que vai ser? Alguém pode trazer para mim ou tem que ir buscar? Tem ou não tem na sua família gente assim? Você explicou tudo, eles perguntam tudo de novo, porque tem preguiça de ler, é muito rápido. E as pessoas ficam de um lado para o outro, já num país igual o nosso, na corrupção que está. Tem gente que fica meio que idolatrando o Lula, Haddad, Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro foi uma grande vitória para nós, que cremos na palavra de Deus. Agora, Bolsonaro é salvador da pátria? Ele está de acordo 100% com os princípios bíblicos? Ele fala muita bobagem? Fala. O país está numa crise terrível, qualquer que seja o governo, vai precisar de muita ajuda para ajuste, mas tem algumas coisas importantes, alguns princípios cristãos da família, nós temos ali, defendendo a liberdade religiosa. Você não sabe quantos programas tem lá no governo, quantos projetos para cercear a própria igreja. Tem projeto lá, irmão, para que evangélico e católico tenha apenas 1 hora por dia em rádio ou televisão. Tem igreja evangélica que tem canal de TV, mas só pode 1 hora. A igreja católica tem a canção nova, agora vai poder só 1 hora. É o jeito da esquerda tirar da igreja esse poder. E aí eu sou obrigado a chegar no Facebook e ler pessoas que nem lê a Bíblia e falar assim: vocês se dizem evangélico, então a favor de tortura, do fascismo, né? Eu vou votar 13 porque sou cristão. É cada absurdo. Como que eu vou debater uns absurdos desses, uma conversa dessa? A gente fica quieto às vezes, porque não tem nem o que falar. Então, mas a gente tem que acreditar. Eu espero que você não vá lá agora para Facebook, ganhamos, Bolsonaro, chupa, engole agora, quero ver o que você vai falar. Tem famílias que brigaram. Hoje meu cunhado falou para mim assim: eu bloqueei e tirei do meu Face o meu sobrinho. Eu falei: mas brigando com a política, você não viu nada. Na minha família foi a maior briga. Nós fizemos um grupo só para política. Quem quer brigar, vai para esse grupo aqui. Aí eles foram e quebraram o pau lá no grupo. Imagina, irmãos, em todo esse negócio ruim, imagina chegando alguém trazendo tantas coisas importantes a nível mundial, vai ser adorado. Esse
é o chamado anticristo. Mas de onde vem o anticristo? Aonde ele vai nascer? Qual a sua origem? Algumas pessoas querem saber tudo isso, mas é apenas especulações, não tem como saber. Aí a gente vê pela Bíblia, não tem como ler também, Daniel capítulo 7, versículo 24, Apocalipse 17, 7, fala que ele virá de uma confederação de nações, ou seja, não vai ser uma pessoa sem poder a nível global. Então, uma das dicas é que ele virá de uma confederação, no caso desses versículos que nós falamos, de 10 confederações ou 10 países, mas acreditamos que muito mais, ou de um império romano renascido, tem várias vertentes. Outros afirmam que o anticristo vai ser um judeu, que vai se emergir na questão política e religiosa, porque ele vai ter esses dois poderes, político e religioso. Então ele vai emergir e ali, com conhecimento da Bíblia que ele tem, então ele será o anticristo. Mas na verdade, a única coisa que nós sabemos é que o anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Segundo Apocalipse 13, 1, não, pastor, mas não tem 2 Apocalipse, segundo Coríntios tem, segundo Apocalipse não, estou falando segundo o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, né? O anticristo é a besta que João viu subindo do mar, mas na sua manifestação, porque no começo ele vai trazer toda essa paz, ele vai trazer toda essa tranquilidade, ele vai trazer muitos recursos. E neste começo nós vamos ter aí alguns sinais do anticristo. O anticristo vai ter nome, vai ter sinal e vai ter número. A Bíblia diz assim, deixa eu ler alguns versículos, não precisa abrir sua Bíblia não, tá, irmãos, para a gente ir mais rápido, quiser só anotar, Apocalipse 13, 17, porque assim, é muita coisa, aí se eu leio os versículos fica difícil, se eu não leio também, então pelo menos alguns eu vou ler. Apocalipse 13, 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Na verdade, deixa eu já ler inteiro aqui essa passagem, vou começar do 14, Apocalipse 13, 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse um espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz com que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número da besta. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. Bom, esse momento já é o momento em que o anticristo começará a ser revelado, é quando começará a segunda parte da tribulação. Haverá paz, haverá economia, haverá segurança, todo mundo vai estar olhando já para esse governo, para esse poder religioso e político no mundo, que vai unificar, vai fazer o que nós ouvimos falar muito hoje em dia, né? Globalização, que é algo também normal, com o crescimento da tecnologia, tudo isso levando para esse momento. Há um tempo atrás a gente nem imaginava como poderia acontecer algumas profecias de Apocalipse. Hoje a tecnologia já nos mostra como pode acontecer. Nós podemos entender até mesmo que o número 66 pode ser até um chip que vai ser implantado. Já tem pessoas em fase de teste em alguns lugares, até no Brasil, de um chip tão pequeno que não dá nem para ver direito. Hoje a gente vê, né, a 96 eu comprei um computador, pensa num computador potente, paguei caro, ele tinha 8 GB de HD, o computador. Falei assim, eu gosto de comprar, é potência mesmo, 8 GB. 8 GB hoje tem um DVD, você pega um DVD maior, ele tem 8 GB.
era um computador. Hoje você pega um pendrive de 8 GB, eu comprei um pendrive esses dias, chegou em casa, eu nem sabia que existia. Falei, eita, deixa eu comprar, achei um preço interessante. Comprei fora do país, mas comprei, chegou. 2 terabytes, um pendrive. Imagina, você pode colocar em um microchip quase que invisível informações da sua vida inteira, como conta de banco, como dados pessoais, como dados médicos, que pode ser lido por um leitor, assim como de um scanner. Então nós temos tudo na tecnologia, para que nós podemos aí de repente, a qualquer momento, que a igreja seja arrebatada, ainda mais, imagina daqui para frente o processo que vai crescer, a tecnologia avança muito rápido para ser implantado o número do anticristo, o número da besta. Ele vai começar em paz, mas depois vai ser revelado. O governo único, também é uma profecia bíblica. Quando você lê Apocalipse 13:1, Apocalipse 17:3, ele fala da besta do Apocalipse, que é o anticristo. Ele fala dos 10 chifres, na verdade são nações que vão estar sendo representadas, lideranças que aceitarão o anticristo. Nós podemos ler Daniel 7:8, falando da guerra que ele fará com os santos. Aí que algumas pessoas falam que a igreja vai estar aqui. Por quê? Porque vai ter a guerra com os santos. Que santos são esses? O que acontece é que na tribulação, aqueles que ficaram, que não foram arrebatados, aqueles que tinham hoje, como você hoje está aqui na igreja, você pode agora levantar sua mão, você pode me procurar no final do culto, pastor, ora por mim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, o próximo batismo eu quero me batizar. Você pode tomar a decisão, você pode tomar você é livre ou não. Mas quando o arrebatamento acontecer, e quando começar as aflições, a tribulação, aí vai ser difícil. Somente aqueles que não cederem a esse mal, pessoas que nós vamos falar daqui a pouquinho da abertura do selo, só de algumas pequenas coisas que vão acontecer. Quem então se posicionar contra tudo isso, quem então morrer por causa do evangelho. As pessoas não querem viver por causa do evangelho hoje, imagina morrer. Vai ter salvos? Vai, porque a Bíblia fala que haverá, mas vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Então assuma uma vida com Deus hoje, enquanto você pode. E o governo do anticristo vai ter a sua manifestação nos últimos 3 anos e meio, com a manifestação do falso profeta, que vai se colocar no lugar de Deus, que é tão alertado pela Bíblia nos finais dos tempos. Quando fala de falso profeta, a grande parte está falando dessa época, não necessariamente de hoje. E por último, nós vamos ter então o juízo de Deus que vem sobre o mundo. Agora preste atenção. Eu conversava com uma pessoa esses dias que dizia assim, uma conversa boa, nem sei, conversava com a irmã, nem sei se a irmã está aqui, se estiver aqui ela vai lembrar da nossa conversa. Então pastor, eu sempre acreditei assim, disse a irmã para mim, que Deus é bom. Esse negócio de inferno, a pessoa ir para o inferno, eu não imagino assim. Eu não imagino que Deus vai deixar a pessoa sofrendo, que a pessoa vai ficar sofrendo lá. Porque você que imagina então, irmã? Eu imagino assim, que quando a pessoa morrer, e se ela morreu sem Cristo, ela vai viver com Deus? Não, não vai, mas também não vai sofrer eternamente. Eu falei, irmã, é legal, é uma ideia legal. Se for olhar desse jeito, tem algumas ideias legais no Espiritismo, tem umas coisas bonitas no Espiritismo. Opa, seria legal se fosse assim, né? Mas não é. Nós temos como respaldo a Bíblia Sagrada. E nós vamos falar, eu não sei se vai ser domingo que vem já, ou se vai ser no outro, eu ainda não sei, mas nós queremos falar bastante sobre o inferno. O que é o inferno? Quem vai para o inferno? Por que vai para o inferno? E o inferno existe, e as pessoas vão para lá, e Deus não vai julgar ninguém pelo seu amor, porque o amor de Deus é imenso, mas é a justiça, é dada ao homem fazer o que ele quer, e as pessoas estão fazendo o que querem.
Se você ler Romanos capítulo 1, você vai perceber ali que nós estamos vivendo uma época parecida com Sodoma e Gomorra. Deus resolveu destruir as duas cidades. Parecida não, um pouco pior. Talvez você está na sua casa, vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vê um pouco de televisão, e talvez você nem imagina como é que está a coisa aí fora. Como é que o diabo está trabalhando, como é que o diabo está agindo. Por isso, essa eleição, a maioria, a grande, eu ouso dizer, isso não é dado não, tá? Eu que acho aí, pelo que eu tenho visto, cerca de 80% dos pastores evangélicos, né, se posicionaram contra algumas ideologias políticas que está sendo colocada aí no Brasil, e acredito que 60%, 70% de cristãos católicos, padres, se posicionaram também. Legalização do aborto. Ah, pastor, mas isso, você não imagina como é que está por aí a questão do aborto. Agora em novembro tem um trabalho na minha faculdade, e eu vou ter que cientificamente defender o aborto. Falei, professor, eu faço um teatro aí, porque senão é a nota, se eu não fizer eu estou reprovado. Eu faço um teatro, se a senhora quiser, mas vamos fazer. Aí quando você começa a ler, e você começa a ver o que as pessoas pensam, é terrível. Aí alguns políticos querendo liberar aborto, liberar a maconha, a droga, liberar as crianças serem ensinadas sexo dentro das escolas com 6, 7 anos, ideologia de gênero, sem nem saber direito o que está acontecendo. Eu acho que eu já disse aqui semana passada, né? Tem mais de 80 tipos de gênero. Daqui a pouco pedofilia é um gênero, nós vamos ter que aceitar. Necrofilia, se vão aceitar gênero, por que necrofilia não é gênero? Sabe o que é necrofilia, né? Relação sexual com mortos, é gênero, tem que respeitar. Coprofilia, é gênero, vamos aceitar. Eu não vou falar para você o que é coprofilia não, se quiser vai lá pesquisar. É gênero. Pansexual, é gênero. No Canadá, a pessoa pode ser pansexual. O que é pansexual? Uma pessoa que tem que ser respeitada. Ela pode ter relação sexual com o que ela quiser. Se ela achar que quer ter relação com essa cruz, a cruz, então ela pode ter relação sexual com a cruz. Tem que respeitar. Com a porta. Zoofilia. Relação sexual com animal. É gênero? Olha, o mundo está se perdendo. Mas isso tudo é normal, é finais dos tempos. Agora nós como igreja não podemos só ficar na igreja cantando, orando e não nos posicionarmos. Então essa eleição eu vejo como uma grande vitória do povo de Deus, não por causa de Bolsonaro, mas por causa da igreja se levantando contra algumas ideologias terríveis que estão tentando impor em nosso país. E aí nós vemos que a situação está cada vez pior, mas nós temos que nos posicionar. Bom, o juízo de Deus, nós lemos Apocalipse capítulo 6, mas deixa eu ler só Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ninguém podia abrir esse livro. Estava selado com 7 selos por dentro e por fora, e ninguém podia abrir esse livro. Nós temos no segundo período da tribulação, da grande tribulação, ela se torna tão grande por causa da ira de Deus que vem contra aqueles que viveram a iniquidade, que zombaram, que não se posicionaram, que não aceitaram a palavra, que não aceitaram o evangelho, que não acreditaram no arrebatamento, que não acreditaram na segunda vinda, que não acreditam até nesse momento, que não acreditaram na palavra de Deus, assim como lá no Velho Testamento, o povo não acreditava no dilúvio. Deus falou, vou destruir tudo, mas eles não acreditaram. Somente Noé e sua família, os seus filhos Sem, Cã e Jafé e as suas esposas é que acreditaram, criaram a arca, trabalharam na arca segundo a direção de Deus.
até o momento em que Deus mandou eles entrarem na arca, e quando eles entrarem, Deus falou assim: tranca a porta. Eles trancaram por dentro, e quando eles trancaram por dentro, Deus trancou por fora. E quando começou o dilúvio, as pessoas ficaram desesperadas, quando viram que iam morrer, aí correram para a arca. Noé, abre a porta, deixa-nos entrar. Noé, bondoso, caridoso, queria abrir a porta, mas não dava para abrir a porta, porque ela estava selada por fora. Deus havia fechado. O tempo daquelas pessoas decidirem havia acabado. Hoje é a mesma coisa. Jesus é a arca, e a porta ainda está aberta. Você pode entrar por ela, mas vai chegar o momento que a porta vai se fechar. Então entre enquanto ela está aberta. Nós temos a abertura do selo. Com a abertura do primeiro selo, não precisa abrir sua Bíblia não, tá? Mas se quiser anotar, Apocalipse 6, 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei. Aí quem tinha poder para abrir o selo? Só o cordeiro. E o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco, ele simboliza a falsa paz, ou a pseudo-paz. Esse cavalo branco é o cavalo do anticristo, que veio para trazer paz às nações, que veio para trazer estabilidade para a economia, que veio para seduzir as nações, que veio para chamar a atenção das nações para ele, olhando e vendo ele como um grande Salvador. Quando abre esse primeiro selo, que é o arrebatamento, acontece, aí começa a tribulação, a abertura do primeiro selo, começa esses eventos. Aí nós temos a abertura do segundo selo. O segundo selo, e olhei, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O cavalo vermelho simboliza a guerra. O cavalo vermelho foi dado a ele poder para as pessoas matarem umas às outras. O cavalo vermelho significa uma grande guerra mundial, uma guerra terrível, que após 3 anos e meio de paz, começa então uma guerra terrível, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. A morte vai chegar por todo mundo, para todo mundo, será um período terrível, e esse cavalo vermelho simboliza a guerra, simboliza o sangue, simboliza a morte. Assim que abrir o segundo selo, esse cavalo vai fazer um grande estrago. A Bíblia diz que 1/3, não só por causa deste, mas dos outros cavalos, 1/3 dos homens vão morrer. Imagina hoje o que daria 1/3 da humanidade, acreditando aí que nós estamos, se eu não me engano, perto de 8 bilhões de pessoas. 1/3, nós estamos falando de quase 2 bilhões de pessoas que vão morrer por causa das catástrofes que vão acontecer com a abertura dos selos. O terceiro selo, com o resultado da guerra, vem o terceiro selo. O terceiro selo, eu nem vou ler para a gente ganhar tempo, mas está em Apocalipse 6, 5, é figurado pelo cavalo preto. O cavalo preto simboliza fome. Veio a guerra, um matando o outro, aí vem o cavalo preto trazendo fome, haverá fome sobre as nações. Nós vamos ler alguma parte daqui a pouco do soar das trombetas, e haverá fome sobre as nações, e as pessoas vão morrer por causa da guerra, as pessoas vão morrer porque você entrega pelos seus próprios queridos, as pessoas vão morrer por causa da fome. O quarto selo é o selo, deixa eu ler essa passagem aqui, que ela vai ser importante para a gente entender. Apocalipse 6, 7 e 8, diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver.
e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que assentava sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O cavalo amarelo é a morte. Na tribulação, vai ter um tempo em que a morte vai ser, o anjo da morte vai ser aprisionado. Não vai ter morte. Você vai ler em Apocalipse um momento em que as pessoas vão desejar a morte, mas a morte vai fugir deles. Mas em determinado momento, essa morte vai ser liberada, e aqueles que não aceitarem o número da besta, aqueles que não aceitarem o governo do anticristo, eles vão morrer. Então nós temos nesse selo a aparição dos mártires, as pessoas que vão morrer em meio à tribulação por não negar a Jesus Cristo, e só haverá um meio de salvação, se elas realmente recusarem tudo que estiver vindo, e elas vão ter que pagar com a própria vida, e aí sim haverá para essas pessoas ainda oportunidade de salvação. O quinto selo, no quinto selo, nós vamos ler em Apocalipse 6, versículo 9 ao 11, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Se o quarto selo foi liberado a morte, o cavalo amarelo, as pessoas morreram, e no quinto selo nós vemos essas pessoas, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgue e vingue o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi dado a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram, que iriam morrer ainda. Nós temos então o cavalo amarelo no quarto selo, a morte liberada no quinto selo, a morte daqueles que não negaram a Cristo. Mas é uma época tão terrível que é melhor você acertar a sua vida com Deus hoje, enquanto é tempo. E aí nós temos o sétimo, sexto e sétimo selo. Apocalipse 6, 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como o saco de Sicílio, e a lua tornou-se como sangue. Os dias, eles perderão grande parte, o sol deixará de brilhar por grande parte do dia. O sol, que é responsável pela fotossíntese, as plantas, elas vão deixar de produzir como deveria, a fome virá sobre as nações, sobre a terra. Então a morte de terça parte das pessoas virá de várias formas, de diversas maneiras. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Irmãos, imagina assim, a época de manga, você vê, dá uma dó, né? Não sei se você já teve em casa uma mangueira cheio de manguinhas verdes, aí de repente vem um vento forte, as mangas pequenininhas caem, quase tudo cai para o chão por causa do vento, vão deixar de amadurecer, de dar o fruto, dá até dó. E João compara, irmãos, na sua visão, como as mangas caindo de um pé, no caso ele como o fígado caindo da figueira, ele compara as estruturas do espaço, elas são abaladas, estrelas, meteoros caem sobre a terra, trazendo medo, destruição, pranto, choro e morte. É uma época terrível, a época de tribulação. E assim, terminando os selos, o sexto e sétimo selo, a Bíblia nos fala sobre as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 8, vou ler o 11, o 15 e o 16, só para basear. Apocalipse 8, 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em abismo, e muitos homens morreram nas águas, porque tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e a lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Quando você lê Apocalipse 8, nosso tempo está terminando, mas você vai ver, cada trombeta tocada traria ou trará com ela
algo terrível, acontecimento catastróficos a cada trombeta. A primeira trombeta, se você ler Apocalipse hoje, você vai ver. A primeira trombeta, as vegetações é queimada. A segunda trombeta, os mares são atingidos pelas mortandades de peixe. Terça parte dos peixes dos oceanos serão mortos. Terceira trombeta, os rios e fontes de água serão prejudicadas. Quarta trombeta, o espaço sideral é abalado. Quinta trombeta, demônios e anjos terríveis são soltos e atormenta os moradores da terra. É onde nós lemos que as pessoas nesse momento vão procurar a morte vai fugir dele. Na sexta trombeta, terça parte dos homens morre pela catástrofe enviada por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso. E a sete trombeta vai cumprir o mistério de Deus, onde a ira de Deus contra as nações daqueles que não viveram e não obedeceram a sua palavra, fala de relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva, diz a Bíblia em Apocalipse 11, 15 e 19, ou seja, são eventos e momentos que vão acontecer, que vão abalar as estruturas dos céus e da terra. A morte vai chegar, as pessoas vão sofrer, vão correr desesperadas de um lado para o outro. As sete trombetas vão tocar trazendo catástrofes naturais, e depois ainda tem as sete taças, que são as sobrenaturais, que vão acontecer nesse período chamado de tribulação e grande tribulação. Mas tudo isso, quando acontecer, trará coisas terríveis. Mas se você hoje colocar-se diante de Deus pela fé e ter as suas vestiduras lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro, você que hoje assume aquele compromisso com Deus e se posiciona na presença de Deus, você que tem temor pela palavra de Deus, pastor, quem é que tem temor e quem não tem? Temor é princípio da sabedoria, porque se a pessoa é sábia, ela começa a ter temor. Se a pessoa é sábia, ela começa a ler Apocalipse, ela tem até medo, mesmo que ela não entenda muito, porque ela tem temor, ela quer corrigir sua vida, quer acertar. Mas algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, lê o Apocalipse, ouve a mensagem como essa, ouvir falar sobre isso, ouvir falar sobre o pecado, ouvir falar sobre o amor de Deus, ouvir falar sobre louvor, ou qualquer outra coisa, não muda nada, porque a palavra de Deus não toca mais sua alma, não queima mais o seu coração, não tem mais valor e nem validade, porque muitos crentes se tornaram apenas religiosos, eles não têm mais temor nem tremor, eles não têm mais prazer na casa de Deus. Tem muitas pessoas que vão para suas igrejas porque tem cargo, tem muitas pessoas que vão para suas igrejas porque é crente, mas eles vivem o ateísmo na prática, e uma da prova do ateísmo na prática é que ele não ora. Um crente que não ora, ele não crê em Deus. Ele está dizendo, eu não acredito. Ele pode ser religioso, ele pode ser pastor, ele pode ser líder na igreja, mas se ele não ora, não tem comunhão com Deus, isso é ateísmo. E muitas pessoas estão vivendo longe da graça, da bênção e da promessa de Deus. Mas nós como igreja precisamos pregar que em breve Jesus voltará para buscar o seu povo. Assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Num abrir e fechar de olhos, vigiai e orai. Preparado você tem que estar, porque breve Jesus voltará para buscar o seu povo. É importante que você seja parte desse povo. Arrebatamento para as pessoas é loucura. Isso que eu acabei de falar, para quem não crê na Bíblia, é loucura. O próprio Evangelho de Cristo é loucura. E a própria Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é loucura. Paulo diz: o Evangelho de Cristo é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Eu creio ou não creio, aí é problema meu. Você crê ou não crê, aí é problema seu. O importante é um dia, quando chegar diante de, mas Senhor, eu não sabia. Você sabia. Essa desculpinha que as pessoas têm: pastor, olha, eu não quero trabalhar na obra não, porque tem uns irmãos que dá muito trabalho. Eu não quero ser líder porque, eu estou chateado.
isso. Eu quero ver você quando ficar, o arrebatamento vem, pá, você fica, aí você fala: Senhor, me perdoa, eu não subi porque eu não fui fiel, mas por causa do fulano, é por causa do ciclano, fulano tirou minha paz. Tirou o quê? A paz era sua, Deus tinha dado para você que deixou a pessoa tirar, você que entregou para ela, você que deixou roubar, você que tem a bênção de Deus. Guarde bem o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, e seja fiel. Quanto tempo? Até a morte. Ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida não é para quem foi fiel 40 anos, não é para quem foi fiel 60 anos, mas é para quem for fiel até o fim. Compromisso com Deus, responsabilidade nas coisas de Deus. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Muitas pessoas não acreditam, mas muito em breve Jesus vem buscar o seu povo, vem buscar a sua igreja. E o meu desejo e a minha oração é para que você esteja preparado, para você não passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas estar com Cristo, esperando o momento da volta, esperando o momento em que a nova Jerusalém descerá do céu, esperando o momento de se cumprir as promessas, que você possa ouvir um dia, porque só existirão duas frases, no final de tudo só vai ter duas frases, você vai ouvir uma ou outra. Eu espero que você não ouça, e ela diz assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu era da igreja. Apartai-vos de mim. Senhor, eu era pastor na igreja. Apartai-vos de mim. Pastor, era do louvor da igreja. Apartai-vos de mim. Eu era diácono. Apartai-vos de mim. Senhor, mas e eu expulsava demônio. Apartai-vos de mim. Eu falava em língua estranha. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Só existirão duas palavras, e eu espero que você ouça a segunda: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Eu espero que essa seja a voz que possamos ouvir. Feche os seus olhos, por favor, e faça a sua oração agora.